Demorava demais para montar mechas, coisa assim de 2 horas para colocar os papéis na cabeça. Agora não, eu consigo atender mais clientes ao mesmo tempo de mechas. Dezembro mesmo, atendi várias e várias clientes, porque eu consegui mais rápido. E hoje não precisa ficar reaplicando, não precisa ficar tonalizando, porque eu tinha muita dificuldade de ter que ficar apagando raiz, em ter que ficar reaplicando e manchando o cabelo, né, na hora que você fica reaplicando. Então, nossa, esse método foi, assim, um diferencial para mim. Eu praticamente ficava 3, 4 horas só fazendo, dividindo o cabelo, costurando para fazer as mechas. Então, era 4 horas só colocando papel. E era papel que não acabava mais, né? Depois eu refazia, às vezes, a frente inteira, da metade da cabeça para frente. E ficava ali, esperava. E às vezes, hoje eu fico o dia sem trabalhar. Eu faço uma mecha por dia, pronto, eu tô tranquila. Eu moro numa rua sem saída, na penúltima casa da rua. Uma pessoa que fez e ela viu o cabelo e ela veio aqui para fazer. 1 hora praticamente de carro para chegar aqui. E ela vem de lá aqui. Ela me ligar depois de mandar mensagem agradecendo. Como ficou lindo, perfeito, depois que lavou, para mim também é muito gratificante. Eu me sinto muito realizada também com isso, de ver que ficou bom realmente o cabelo dela antes, durante e depois, né? Eu fazia na técnica costurada. Isso eu levava uma vida inteira pra fazer, né? Manchava tudo, eu não sabia fazer esfumado de raiz, não esfumado também, nem às vezes nem cobre. Pelo comprido, eu chegava a ficar 14 horas, 8 horas. Eu já entrei no curso. Já teve cabelo, eu fiz em menos de 30 minutos, bem rapidinho. Aí eu ficava assim, meu Deus, eu já acabei. E aí, quando eu fiz a primeira mecha e eu vi que deu certo, ficou um resultado que eu nunca tinha visto, que eu nunca tinha feito, eu falei, cara, sensacional, sensacional. Então, a questão de faturamento aumentou bastante. De 10 anos que eu não aprendi, eu aprendi em 5 meses. Hoje eu monto as mechas, clientes minhas falam, nossa, amei, me abraça, é muita satisfação. Achava que pelo tempo que eu demorava de 8 até 10 horas ou mais, eu atendi somente uma cliente, hoje eu posso atender mais. E a cliente não tem aquele tempo de ficar tanto tempo também no salão, que todo mundo tem compromisso, né? Então, você libera ela, mas ela fala, nossa, já acabou. Eu ficava até de noite no salão fazendo mecha. Então, assim, é muita satisfação mesmo, de todos os sentidos. E sem então contar, assim, que você não tem que ficar repassando. Às vezes você ficava tirando mechas, nossa, tem que tirar, senão o cabelo não vai ter resistência, tinha que ficar ali repassando e muitas vezes manchava, é muito triste. E você fazia as mechas costuradas, quando você ia tirar o papel, tirava atrás, depois tinha que tirar do lado, outro na frente, e acabava que manchava a raiz, né? A cliente que não fica quieta, assim, muito tempo, você costurando mechinha, toma muito tempo, até chega você dá vontade de desistir, não quero mais fazer mecha na minha vida. Sai da minha vida mechas porque eu não quero mais. Cansei de ficar 5 horas em pé, cansei, isso não é vida. E eu descobri, né, que não precisava ficar 5 horas para montar um cabelo. Não é necessário você ficar 5 horas. Você pode ficar 45 minutos, gente, com a mecha perfeita. E, nossa, depois que eu descobri a Débora Martins, para mim, foi uma virada de chave na minha vida. Isso eu posso afirmar para você. Eu só tenho que agradecer, sabe? Muito, muito, muito a você, Débora, porque foi uma virada de chave na minha vida depois que eu descobri você. Olá, boa noite! Sejam muito bem-vindas! Olha só, eu sou Débora Martins, cabeleireira e educadora, especialista... No microfone. Eu sou Débora Martins, cabeleireira e educadora especialista na área de mechas, criadora do método Mecha Turbo e do OX controlado. E nesse evento aqui, você está vendo que é possível montar mechas perfeitas, sem repassar, sem esfumar, sem tonalizar e montadas em 45 minutos. É, você achou que não ia ser possível, mas você está começando a descobrir que é, né? E mechas como essas aí, ó, que tá aparecendo para você, equipe, coloca na tela.
E isso, gente, mesmo que você trabalhe sozinha, mesmo que você não faça muitas mechas hoje, mesmo que você não seja procurada para fazer mechas. A cliente só te procura para fazer progressiva e você já cansou. Eu preciso te dizer que existe um caminho, um passo a passo, um método onde é possível montar mechas perfeitas em 45 minutos, mesmo sem muita prática, mesmo manchando todas as raízes, que é o que pode acontecer hoje, deixando aquele laranjinha no comecinho, sabe? Mesmo que você não tenha entregado uma referência que agradasse a sua cliente. A cliente pede uma coisa, você não sabe o que fazer e o resultado não fica nem próximo do que ela queria, você entrega outra coisa. Na aula passada, eu te mostrei os 4 vilões que te impedem de fazer essas mechas perfeitas em 45 minutos na sua cliente hoje. Esses vilões são os verdadeiros responsáveis pela insatisfação das clientes, perda de tempo, perda de clientes e ainda as reclamações pós-mechas. Eu abri os seus olhos para tudo o que acontece e muitas vezes você não percebe. É ou não é? Aconteceu ou não aconteceu? Quem assistiu a aula passada e tinha todos os vilões mesmo sem perceber? Ou até mesmo você acha que está fazendo certo porque você aprendeu assim lá atrás. Todos esses vilões não te ajudam nem a fazer mechas perfeitas, nem a ter sucesso nas mechas. Então, se você ainda não assistiu a aula 1, que foi ontem, quando essa aula aqui terminar, você corre lá. Porque, para você evoluir comigo, de verdade, é preciso que você conheça a fundo esses vilões. Agora, você que já assistiu, se prepara. E você que não assistiu a aula 1 também se prepara. Você assiste ela depois, mas agora aqui eu preparei uma aula incrível para você. Aliás, gente, eu não posso deixar de falar isso, tá? Eu quero agradecer o carinho de vocês. No meu Instagram, o direct está lotado de mensagens e aqui nos comentários também. Eu e meu time, a gente fez questão de responder quase todos. E se você deixou um comentário aqui e ainda não foi respondida, pode ter certeza que eu farei de tudo para te responder em breve, tá? Só gratidão, gratidão por vocês e por todo o carinho que vocês estão deixando aqui para mim, tá? Eu tô lendo tudo e o meu coração tá ficando bem quentinho e graças a Deus que Deus me deu o dom de ensinar para poder ouvir só coisas boas de vocês, tá? Agora vamos lá. Vamos, porque hoje tem aula e o conteúdo tá topíssimo. Toda a aula de hoje será baseada em pilares. A nossa aula 2 será baseada em pilares, tá? São pilares, olha só, pilares. Comecei os rabiscos. São pilares que sustentam uma casa, sustentam prédios, enfim. Sem uma estrutura bem alinhada, você não consegue entregar mechas perfeitas. Não consegue. O meu método é baseado em 3 pilares, tá? O método Mecha Turbo, que forma verdadeiras especialistas em mechas, é baseado em pilares. São esses 3 pilares aqui, olha só, presta atenção. O pilar do eriçado, o pilar da aplicação e o pilar do OX controlado. São esses 3 pilares aqui que resolvem os 3 vilões da mecha perfeita que eu te mostrei na aula passada. Quem lembra? Já quero começar aqui dizendo que esses 3 pilares aqui, quero começar dizendo que você já tem tudo que você precisa para ser especialista em mechas aí mesmo. Aí no seu salão já tem tudo que você precisa. Você não vai precisar fazer investimento em mais produtos, mesmo que você não tenha um estoque de colorações grandes. Lembra que lá no começo eu tinha 10 tubos e eu mal conseguia pagar? Você também, não precisa, tá? Eu vou detalhar para você aqui o que é mais importante. Mais importante você saber de cada um desses pilares aqui, ó. É isso aqui que você precisa. Esquece o seu estoque, esquece o tamanho do seu salão, esquece tudo. Quantas cadeiras você tem, esquece quantos lavatórios, esquece tudo. Esse é o seu recomeço.
O primeiro pilar aqui, que nós vamos começar a falar, é o pilar do OX controlado. E é o pilar que vocês são mais curiosas, né? O pilar que vocês mais querem aprender, né? É o pilar que mais gera polêmica quando eu falo. Mas olha só, é muito simples de você entender. Nós sabemos que a gente tem disponíveis no mercado os oxidantes de 10, 20, 30 e 40 volumes também. A gente usa pouco, mas tem no mercado. Pronto, facilmente, né? Muitas vezes, para sua mecha, o OX de 20 é pouco. E o de 30 parece ser muito. Já aconteceu com vocês? Pensa naquele cabelo que não passou no teste de mecha com 30, mas que você fez outro teste com 20 volumes e ele não clareou quase nada. Você já sabe que não vai nem chegar nem perto do tom da referência da foto que a cliente trouxe, lembra? Já aconteceu isso com você, tenho certeza. Lembra também agora da técnica de 20, 20, 20? Que é a mecha que começa com 20, termina com 20, que eu expliquei na aula passada, lembra? Pois é, esse OX controlado, ele resolve esse vilão. O vilão do repasse. E também, gente, ele resolve o vilão da STF, lembra? Do tonalizante. Com essa técnica aqui, você vai usar oxidantes de 15, 25 e 35 volumes. Que, aliás, já tem na minha marca de produtos, tá? Olha só, vou pegar aqui para vocês. Ó, essa daqui, gente, é a minha marca de produtos. A Leaf Professional, tá? Essa é a minha marca e esses aqui, ó, são os oxidantes já controlados e, ó, nas volumagens de 15, tá vendo? Dá pra ver aí, gente? De 15, 25 volumes e tem também a de 35 que eu não consegui pegar, que eu só tenho 2 mãos. Essa aqui é a minha marca, tá? Eu já desenvolvi todas as volumagens prontas, extra estabilizadas. Esse daqui é o sistema OX controlado. Ai, microfone. Sistema OX controlado. Lá a gente tem 15, 20, 25, 30 e 35 volumes. São 5 oxidantes para você aplicar esse pilar perfeitamente na sua mecha, tá? Ó, eles já estão prontinhos para você. Já são extra estabilizados, que é para garantir a textura, a aplicabilidade e a volumagem exata, tá? Mas não é só usar essas volumagens intermediárias, mas também controlar o clareamento das mechas durante a montagem das mechas. Mas para isso acontecer, o OX ele precisa ser trocado no tempo exato e na altura exata, além das gramas exatas de preparação de produto durante uma montagem de mechas do começo ao fim. E assim, fazendo direitinho esses passos, a sua mecha da nuca e a última mecha colocada na franja, elas chegam juntas no mesmo tempo e no mesmo tom. Vou repetir, porque é importante. Presta atenção. O OX controlado precisa ser trocado na altura certa da mecha para que elas cheguem no mesmo tom ao mesmo tempo. E para isso, você precisa não só do produto OX controlado, que inclusive já está ali pronto. Eu desenvolvi, junto com o laboratório, todas as volumagens intermediárias e extra estabilizadas. Mas não é só o produto que você precisa. Você precisa do método passo a passo. Agora pensa comigo. Imagina só, quanto tempo, mulher? Quanto tempo você ganharia sabendo corretamente aplicar esse pilar, esse método de controle de clareamento direitinho, o OX controlado. Imagina utilizar essa técnica e ter esse diferencial aí, a sua cliente saindo do salão com 2 horas a menos no atendimento e essas 2 horas sobrando a mais para você na sua agenda para você fazer outras mechas. E assim, ó, ter mais dinheiro no final do dia e no final do mês. Sensacional, né?
Vocês vão ter a oportunidade de aprender esse passo a passo com responsabilidade, com meu acompanhamento, com aulas, com apostila exclusiva. Só uma apostila só do OX controlado. E única, para não ter erro. Isso é responsabilidade. É minha responsabilidade te falar disso aqui, mas te entregar um passo a passo completo, sem erro, te acompanhar para isso. Eu não posso chegar aqui, soltar isso e falar na sua mão, e soltar na sua mão para você ir lá e testar e aplicar e dar errado e você voltar aqui e falar assim, não funciona. Tem que ter o meu acompanhamento. As aulas, o passo a passo, não é assim. Então aqui você vai conhecer uma oportunidade que você nem sabia que existia. Você nem sabia que existia o OX controlado, mas agora você sabe. E nós vamos juntas aprender, estruturar e aplicar no teu dia a dia, com responsabilidade, com acompanhamento, com tudo. Você vai ter essa oportunidade, eu vou te dar. E eu prometo que você vai conseguir. Tá especial essa última edição da Semana Mecha Turbo. Me aguarde, foca aqui agora, ó. É minha responsabilidade te ensinar isso, mas também cuidar para que você execute com perfeição esse método que é tão desejado, né? Mas, ó, como eu falei, tá? Calma. A sua oportunidade de ter isso em mãos está chegando. Tá chegando, vai chegar rapidinho. Calma, respira. Respira que nós vamos juntas, porque tem o segundo pilar, olha só. O segundo pilar é o pilar da aplicação. É um pilar muito importante da nossa mecha perfeita montada em 45 minutos. É na aplicação que o seu resultado é previsto. Uma aplicação bem feita de forma prática diminui consideravelmente o tempo de montagem da sua mecha. E aqui, nesse pilar, tem alguns segredinhos, principalmente se você trabalha sozinha. Para que essa aplicação seja feita de forma realmente eficaz, o produto ele precisa estar firme e ser distribuído em toda a mecha de forma uniforme. Mas presta atenção, uniforme não significa sobrecarga de produto. Se você deposita produto demais nessa mecha, esse produto ele vai inchar e ele vai escorrer no seu papel e vai manchar esse cabelo. Ou ele vai manchar ou ele vai subir acima do fechamento do seu papel, ocasionando aquele famoso laranjinha na raiz, lembra? Presta atenção. Dá uma olhadinha aí. Tá aparecendo na tela. Tá aparecendo, equipe? Já tá aparecendo? Só para eu saber. Nessa hora, gente, na hora da aplicação, é muito importante que seja respeitado todos os pontos que eu falei aqui, tá? E para ficar bem clara essa parte, para você não errar na aplicação do produto na sua mecha, eu vou te mostrar na prática como ele deve ser feito. Como é que deve ser feita uma aplicação de produto para uma mecha perfeita, sem mancha na raiz, Débora? Tanto na raiz quanto no comprimento, né? Olha só, presta atenção que eu vou colocar aí na tela para você um trechinho de uma aplicação feita com todos os detalhes e toda a explicação que eu gosto, tá? Dá uma olhadinha aí, ó. O que eu preciso levar em consideração na questão da aplicação? Aqui, gente, o meu pó já tá preparado na mistura de ouro. Olha a textura dele, ó. Deixa eu mostrar aqui na câmera. Olha a textura dele, ó. Cremoso, ó. Fácil de espalhar, tá? Eu vou mostrar para vocês o que eu acho que é essencial, principalmente se você não quiser manchar a raiz da sua mecha. Eu vou trazer um pouquinho mais perto. Tentar achar um ângulo aqui que dê para ver bem. Eu tô aqui com a minha mecha de cabelo, de Catarina. Eu vou fazer um eriçado de qualquer jeito, sem pensar, porque o que eu quero mostrar aqui para vocês é a aplicação.
Deixa eu pegar um clipezinho aqui. Aqui no meu papel, olha só. Eu gosto de aplicar produto, pouco produto, só para segurar o meu cabelo aqui e facilitar a minha aplicação também, tá? Eu vou tracionar o meu pente, erguer. E aí, eu volto. Penteio aqui um pouquinho, só para facilitar, um passo a passo bem rapidinho. Vamos lá, ó, tô aqui com a minha mecha. Já segurei lá. Gosto de pentear, prender com o clipe. E agora, o que que acontece? Se eu pegar o meu produto aqui e do jeito que tá aqui, com esse depósito, com essa quantidade, eu ir lá e travar na raiz, obviamente que esse produto vai estufar e manchar, porque é muito produto. Então, o que que eu faço? Eu pego o produto com o pincel, aplico a 4 dedos, a primeira pincelada, até sair o excesso. 4 dedos da raiz, eu tiro o excesso, olha só. Com esse restinho que sobrou, eu vou lá e dou aquela pincelada na raiz. Se você reparar, a minha aplicação não é nem muito, nem pouco. Olha a quantidade de produto. Ideal. Espalhada. Ah, mas aqui o cabelo dela é uniforme. Na minha cliente, ela vai ter 4 dedos de raiz escura e aqui já vai ter mechas. Tudo bem. Só que o que você precisa saber é que esse cabelo próximo à raiz, ele tem 2 coisas. Primeiro, queratina amolecida. A queratina é nova. Esse cabelo acabou de nascer. Clareia com muito mais facilidade. Quanto mais longe da raiz, mais dura é a queratina para clarear. Segunda coisa. Quanto mais próxima à raiz, mais calor do nosso corpo. O nosso corpo tem uma temperatura em torno de 36 graus. Quanto mais perto da raiz, mais quente vai ser a temperatura desse papel, desse cabelo, porque ele está próximo do meu corpo. Então, só isso favorece o meu clareamento. Eu não preciso fazer depósitos, mesmo que aqui seja uma raiz natural castanha, por exemplo. Então, essa é a aplicação ideal. Sem depósitos, em lugar nenhum, nem na raiz e nem na ponta. Gente, vocês viram a textura do pó, né? Eu criei uma mistura ideal, que não deixa nem firme demais, a ponto de dificultar a sua aplicação e gastar muito produto. Afinal, gente, misturas 1 por 1 saem muito caro para você no final das contas. Mede o custo de uma mecha inteira feita na proporção de pó 1 por 1. E produtos preparados 1 por 2, como por exemplo 10 gramas de pó e 20 gramas de OX, eles deixam o pó mole demais. Se não fica no comecinho, logo que você começa a aplicar ali uns 10 minutinhos dele paradinho no pó, ele já começa a ficar mole. A desestabilizar a sua mistura. E aí, o que que acontece? Se esse pó fica mole, a tua aplicação não fica uniforme. E esse cabelo não clareia por igual. E é aí que você é obrigada a repassar todas as mechas. Você tá entendendo que uma coisa vai ligando a outra? E aí, vendo essa dificuldade, eu desenvolvi uma mistura, uma receita, mas é depois de tanto errar, tá, gente? Não se iluda. São 10 anos. Eu resolvi testar, aplicar e dar minha cara a tapa mesmo, para errar. E aí eu consegui criar uma mistura intermediária, a receita da preparação especial, que é a mistura de ouro, que eu ensino no curso. E ó, virou até produto. Vou te mostrar
porque aqui, gente, é assim, olha só. Virou produto, a receita. Esse pó descolorante, ele é mega especial, porque ele não é mais do mesmo. Esse maravilhoso aqui, olha só. Ele é a minha receita da mistura de ouro, a minha textura da mistura de ouro. Os meus medidores vão junto aqui para você preparar a mistura de ouro como ela deve ser. Então essa receita não é uma receita que eu estou inventando aqui agora para você, ela é validada em laboratório, criada por um químico, tá? Eu criei a receita, ele foi desenvolver o produto. Então o que eu estou falando para você aqui, ela virou um produto. Esse produto aqui, gente, ele é o meu sonho realizado. E hoje, as minhas mais de 19.000 alunas têm acesso a esse queridinho aqui. Essa mistura de ouro aqui, ó, a minha mistura de ouro, como eu costumo chamar. Ela é um intermediário entre as duas misturas que eu falei aqui. A mistura 1 por 1 e a mistura 1 por 2. E é o que, de fato, te salva quando você precisa trabalhar sozinha. E mesmo assim você quer entregar a mecha perfeita, sem repasse, sem mancha laranjinha na raiz para suas clientes. Porque essa receita maravilhosa aqui, que vai eliminar as manchas na raiz e o repasse das mechas junto com esse pilar aqui, eles se complementam, tá? A mistura de ouro, com ela, você vai sim equalizar uma diferença de cor que fica na mecha. Sabe quando a cliente faz coloração e fica uma diferencinha ali? Só que isso você vai fazer lá no lavatório. Inclusive, você vai ver isso na prática, na nossa aula prática que vai ter aqui durante esse episódio da Semana Mecha Turbo. Durante essa última Semana Mecha Turbo, vai ter uma aula prática e você vai ver essa equalização acontecendo lá no lavatório, com a mistura de ouro e com o pilar do OX controlado juntos. Então, você consegue equalizar essa diferença de cor lá no lavatório. De forma simples. Em apenas 10 minutinhos. Aliás, vamos colocar o vídeo, aquele vídeo da mecha no lavatório, que eu separei. Falei, gente, eu quero usar, lembra? Vamos colocar na tela. A minha equipe vai colocar na tela esse vídeo para você ver o que é equalizar uma mecha, uma diferença de tom no lavatório. Coloca para mim, equipe. Eu tenho que apertar? Não? Então tá, coloca. Chegou na altura de tom que a gente queria. Percebam que eu vou tirar para massagear. Percebam a raiz sem marcas, sem manchas. Eu vou massagear e a gente não fez o repasse, a gente não fez reaplicação de produto, a gente não fez nada. Eu vou limpar bem a mecha para vocês observarem que tem pouquíssimo desnível de cor. Dentro do meu método, esse desnível a gente resolve apenas com essa massagem e uma pausa, apenas assim. A gente deixa um tempo de 5 minutinhos, depois eu vou fazer isso em todas as mechas, e a gente deixa uma pausa de 5 minutinhos e depois enxágua, tá? Então, olha só. E agora eu vou fazer isso em todas as mechas. Viu só? É assim que você vai equalizar suas mechas daqui pra frente. Tirar uma diferença de tom é simples. Não precisa abrir papel por papel, fazer repasse, nem nada disso, tá? Além disso, é incrível como com essa receita da mistura de ouro, você vai economizar produto. E você pode pegar essa receita, o como fazer e aplicar a outros pós descolorantes. Não é porque eu tô mostrando o meu pó aqui que eu tô te obrigando a usar ele. Se você já tem um pó da sua marca e já está acostumada e já gosta, pode aplicar a receita nele. Mas se você quiser experimentar o meu, eu vou ficar feliz, claro. Escolhi a dedo, mas fica a teu critério.
tá? Com essa receita, você vai economizar produto e tempo e dinheiro, né? Agora, olha só, o terceiro pilar é o nosso pilar do eriçado. É no eriçado, gente, é nessa técnica aqui do eriçado que você precisa saber alinhar o seu eriçado ao desejo da mecha da cliente. Ele é o fator determinante, eu sofrendo com o microfone, mas vai dar tudo certo, nada vai me parar aqui hoje, hein? Ele é o fator determinante, o eriçado, ele é determinante se de fato o resultado vai ou não atender a expectativa da sua cliente. E além do eriçado, você precisa ver se a sua mecha vai ter profundidade ou contraste. Mas calma que eu vou detalhar isso para você, tá? Existem 3 tipos de eriçado, do primeiro, do segundo e do terceiro quadrante. É nesse ponto que você decide se a sua mecha vai ser muito clara, de clareamento médio ou somente clareamento nas pontas. E nesse momento eu quero que a minha equipe coloca para mim os 3 exemplos de eriçado na tela para ficar visual, para elas entenderem o que eu tô falando. Ó, eriçado de muito clareamento, eriçado de clareamento médio e eriçado de clareamento nas pontas. Junto com esse eriçado, visualmente falando, existe a profundidade e o contraste. E esse ponto eu quero te ensinar na prática. Presta atenção. A profundidade em um cabelo, ela é discriminada pelas lacunas. Então imagina que aqui eu estou fazendo uma técnica de mechas. Nessa técnica de mechas, eu vou fazer um zigue-zague, tá? Vou fazer um zigue-zague. Quando eu faço uma mecha em zigue-zague, eu vou definir que eu tenho aqui ponto de luz, sombra, ponto de luz, sombra, ponto de luz, sombra, ponto de luz, sombra, certo? O que sobra aqui entre o ponto de luz chama-se contraste. Vocês estão conseguindo ver o meu quadro, gente? Tá legal aí? Estão conseguindo ver bem? Deixei ele bem no cantinho aqui para ficar bem fácil a visualização de vocês. Contraste são, vou falar de forma bem simples, os buracos que você deixa entre a mecha, entre o claro. Claro, escuro, claro, escuro, claro, escuro é contraste. Luz e contraste, luz e contraste. Você vai ter uma zebrinha. Profundidade é o que você... Pera lá. Profundidade é o que você tem quando você eriça. Imagina que aqui é uma mecha de cabelo. Aqui é a raiz e aqui é a ponta. Profundidade é quando eu coloco o pente aqui e eu eriço. Tudo que eu eriçar aqui em cima vai ficar escuro. E aqui, esse eriçado é a minha profundidade. Então, se eu coloco próxima raiz, eu tenho pouca profundidade, menos. Se eu coloco aqui do meio para cima, eu vou ter média profundidade. E se eu coloco daqui para cima o meu pente, eu vou ter muita profundidade. Quem define sou eu, porque agora eu entendo que contraste, se eu quero muito contraste, eu vou deixar espaços largos entre a mecha clara e escura. Se eu quero menos, eu vou deixar espaços menores entre a clara e a escura. Se eu desejo pouca profundidade, eu vou colocar o meu pente para eriçar próxima à raiz.
Se eu desejo média profundidade, eu vou colocar o meu pente no meio para eriçar, porque eu quero médio. Médio já fala meio. Se eu quero muita profundidade, automaticamente eu preciso levar muito cabelo escuro lá para cima. Então o meu pente no eriçado, ele vem aqui na ponta e leva. Mas para que isso fique 100% claro para você, eu preparei um vídeo e eu quero que você assista agora. Equipe, me ajuda a colocar na tela, para não ter erro, para eu não errar, o vídeo do eriçado, a demonstração. Minha equipe vai colocar na tela, eu quero que você assista. Foi? Então agora aqui na prática, eu quero te mostrar exemplos de eriçados do primeiro, segundo e terceiro quadrante. É aqui que você vai definir se o clareamento da sua mecha vai ter uma intensidade muito alta, média ou baixa. O que significa um maior clareamento, ou um clareamento médio, ou um clareamento só de pontas. E olha, isso está diretamente ligado à foto de referência que a sua cliente te mostrou. Então, se a referência que a sua cliente te mostrou for um clareamento desde raiz, o teu eriçado tem que partir do primeiro quadrante, ou seja, próximo à raiz, aproximadamente 4 dedos. E a limpeza que eu vou fazer vai ser apenas desses fiozinhos mais curtos. E assim, eu tenho uma sobra muito maior, bem grande, de cabelos a serem clareados. E diferente da técnica costurada, ele é um cabelo que eu tenho na mesma quantidade de fios na raiz e nas pontas. Já se a referência que a sua cliente te mostrou tem 50% de fios naturais e 50% de fios loiros, pode ter certeza que esse cabelo foi eriçado do segundo quadrante, ou seja, eu vou definir aonde é o meio do cabelo e o meu eriçado vai partir daqui, levando mais fios escuros até a raiz e fazendo com que esse cabelo tenha contraste e iluminação quase na mesma proporção. Agora, quando a sua cliente te mostrar uma referência onde essas mechas são bem mais intensas nas pontas do que na raiz, esse é o terceiro quadrante. E o seu pente deve ser posicionado lá no final das pontas, a mais ou menos 4 dedos para terminar o comprimento desse fio. E assim, eu elevo muito cabelo natural até a raiz e tenho um clareamento muito mais intenso nas pontas. Viu como é simples? Visualmente falando, fica muito mais fácil, né? Quando a gente dá exemplos. Esse é o poder. Viu como é possível aprender online mechas? É possível aprender mechas online. Eu duvido que você imaginou que você ia aprender tanto online, no conforto da sua casa. E você vai aprender muito mais, porque esse daqui é só o começo, tá? Nós vamos juntas. Agora, olha só. Imagina você aprendendo online a montar mechas em 45 minutos e gastando de 60 a 100 gramas de pó, porque agora você entende a técnica. Você sabe que não é morrendo de colocar papel que você vai ter um cabelo muito loiro, pouco loiro, enfim. Agora você entendeu que isso acontece baseado na junção dos 3 pilares. Desses 3 pilares juntos aqui. Não é muita mecha e pouca mecha. Não é mecha larga, mecha fina. É saber exatamente aonde eu tô, onde eu quero chegar e o que fazer para isso. Você sabe agora. Então agora você vai economizar pó. Porque dominando a técnica e o desenho da mecha, tendo vários deles na palma da sua mão, dando a liberdade de você escolher qual você vai usar na cliente, ou melhor, ela escolher qual ela quer no seu catálogo. Sabia que você pode ter um catálogo das técnicas que você já faz? Sem a cliente procurar no Google e trazer, vou mostrar.
Sem a cliente procurar no Google e trazer... Cadê meu celular, equipe? Sem a cliente procurar no Google e trazer para você uma foto que você nem sabe... Achei. Que você nem sabe como reproduzir. A cliente acha a foto no Google, traz para você, você tem que se virar para fazer? Não. Você pode ter o teu catálogo. Eu vou mostrar para você. É, isso mesmo. Você vai dominar as técnicas a ponto de ter um catálogo como esse aqui. Aliás, esse aqui, ele faz parte. Vou abrir todos eles aqui para você. Pera lá. Esse aqui, ele faz parte da formação Mecha Turbo Especialistas. E as minhas alunas, elas têm acesso e usam muito, tá? Usam todos os dias, toda hora, todo momento, porque eu sei, eu vejo quantos acessos tem, tá? Você também vai poder ter acesso, porque logo nós vamos abrir a próxima turma e você vai estar nela. Escreve aí, você vai estar nela. Já coloca para mim nos comentários, antes de eu mostrar essa maravilha aqui, que você vai ser a minha próxima especialista. Escreve, eu vou ser a próxima especialista em mechas. Mas ó, presta atenção. Olha isso daqui, gente. Dá pra ver bem daqui? Dá pra ver bem? Esse daqui é o catálogo de referências do especialistas, da formação especialistas. Presta atenção, olha quanto. Todas essas técnicas aqui você vai ter no seu curso. Você tem no seu curso. Todas essas técnicas aqui, olha só. Todas, absolutamente todas. Eu não sei se eu tô mostrando certo. Tô mostrando certo? Todas essas técnicas você tem até cacheado, ó o cacheado. E com essa explicação aqui, do contraste, da profundidade, quer ver? Ó, imagina que você deu esse daqui na mão da cliente, ela escolheu um cabelo. Ah, quero esse aqui. Ela vai falar pra você, esse aqui. Você vai clicar nele e ele vai abrir pra você o passo a passo. Ó, qual é o fundo de clareamento? É ideal pra qual fundo natural? O que você precisa ver no lavatório? As tonalizações, olha aqui, ó. O grau do eriçado, a profundidade. E como se não bastasse, para você entender muito mais, aqui, ó, ver gráfico da técnica. Aqui tem o desenho que você precisa montar, se tem profundidade, se tem contraste, qual é, se vai ser diagonal, se vai ser reta, enfim. E toda a explicação, ó, toda a explicação. Ah, não consegui entender o gráfico, você pode clicar aqui, ó, assistir aula desse gráfico. E ir para o seu curso, vai direto para o seu curso para você aprender. Isso aqui é uma ferramenta incrível e só com técnicas que você domina, são 49 referências. 49 referências. E se você dominasse tudo isso, quanto sobraria mais de dinheiro para você no final do mês? Otimizando o seu tempo, não perdendo tempo tentando descobrir qual é a técnica. Agora, e se você pudesse juntar essas técnicas com mais conhecimento? E se ao invés de fazer mecha só com pó descolorante, se você dominasse o clareamento com coloração? E as regras de aplicação, e eriçado, e OX controlado, são as mesmas. Existem 3 tipos de clareamento que podem ser feitos com coloração. E que se torna um grande diferencial aí no seu salão. Coloca na tela, equipe, aqui, os 3 resultados diferentes de coloração que eu separei. Imagina você postando na sua rede social qualquer um desses cabelos aí, ó. Claro que o loiro chama muito mais atenção, porque o loiro a cliente já está acostumada com o pó descolorante. Mas imagina você postando isso e escrevendo loiro sem descolorir. Vai chover de cliente perguntando como é isso. Como que o cabelo loiro não foi descolorido? O que é então? Eu te garanto isso. Isso é ter diferencial. Isso é ser especialista, é se destacar do seu concorrente. Postando coisas diferentes.
Imagina a cliente que sai do seu salão com uma mecha perfeita e com a estrutura do fio completamente preservada, porque você usou o OX controlado, porque você fez com coloração, ou que você usou pó com OX controlado, mas você não deixou 3 horas o pó descolorante agindo no cabelo, porque agora você controla o clareamento dessa mecha já na montagem. E aí você posta uma foto escrito, se você fez com coloração, escrito mecha sem descolorir. Imagina como você seria valorizada. Para e pensa, é isso que eu quero. Eu quero que você seja valorizada. Eu quero que você pense, eu quero que você sonhe. Você pode sonhar e se você pode sonhar, você pode realizar. Eu sonhei e hoje eu tô aqui. Elas sonharam. Põe na tela para mim as minhas alunas maravilhosas, sonhadoras e realizadoras. Só sonhar também não vale. Essas aí são as minhas alunas especialistas maravilhosas que eu me orgulho tanto. E eu vou te falar uma coisa, se elas conseguiram, você também consegue. Inclusive tem muita gente já perguntando qual que vai ser o valor do meu curso. Quando a gente vai abrir a vaga do curso? Tem todo o passo a passo, gente. Tem gente perguntando aí, né? Tem o passo a passo do AX controlado, das técnicas em detalhes, tem muita gente perguntando. Eu vi alguns, tanto aqui, quanto no direct, quanto, enfim. O fato é que sim, nós vamos abrir a turma... Desculpa, gente. Nós vamos abrir a turma na próxima segunda-feira. Desculpa, deixa eu tomar um golinho de água. Falando demais, o ar-condicionado secando a garganta, tá fácil não. Eu vou vencer. Nós vamos abrir a turma na próxima segunda-feira. Na próxima segunda-feira, nós vamos abrir a turma para formação Mecha Turbo Especialistas, onde eu pego os alunos pela mão e mostro tintim por tintim como montar de fato uma mecha perfeita em 45 minutos. Mesmo que a sua cliente queira loira, morena iluminada, queira transformar o loiro para morena iluminada. Acontece, né? Mesmo que a sua cliente queira mecha platinada para assumir o branco, mecha para disfarçar os brancos, enfim, eu vou te capacitar de verdade nessa formação, tá? Você vai ser uma especialista em mechas para atender toda e qualquer cliente que chega aí no seu salão. Sem dúvidas, sem perder o sono e sem insegurança nenhuma. E ó, se você está pensando em entrar para a próxima turma, eu preciso te dar 2 avisos. Se você já está sentindo que isso é para você, que você aprendeu aqui e que aqui é de graça, imagina o que você vai aprender no curso pago, é exatamente isso, seu sentimento está certo. Aqui não é nada, eu estou te ensinando 1% do que eu posso te ensinar aqui. Eu quero te falar 2 coisas. A primeira, não compra nenhum produto agora, porque lá na formação especialistas, você vai receber uma lista de material para criar a cor as mais desejadas e pedidas pelas suas clientes. Além dos melhores produtos com o melhor preço, você vai receber uma lista de material. Imagina você não precisar gastar uma fortuna para experimentar, tentar criar uma cor doce de leite, uma cor areia, uma cor avelã, uma cor... Enfim, acertar uma cor. Você vai receber a mistura e a receitinha certa em uma lista, com gramas exatas para você criar. E ela tá mastigada para você, mas eu já adianto que você só vai usar tonalizante quando você desejar criar cores. E o segundo aviso é, aguarda, porque nós estamos em temporada de Black Friday. E essa daqui tem 2 ocasiões especiais acontecendo aqui agora. Se você não sabe, eu vou te falar. Estamos em Black Friday, em época de Black Friday. E essa é a última semana Mecha Turbo. O último curso gratuito, a última semana Mecha Turbo. Então são 2 ocasiões especiais e eu quero formar a maior turma agora, aqui. Então vai ter condições especiais como nunca vistas antes. Vocês vão pirar. Calma.
Calma que lá o bicho vai pegar. Vocês vão ver, tá? Vocês vão ver os próximos passos. Que aqui ainda tem muita coisa para acontecer nessa última semana Mecha Turbo. Você ainda vai aprender muito comigo de forma gratuita. Mas lá, aqui você vai aprender muito. Lá você vai aprender tudo. Para sempre. Você nunca mais vai precisar de nada. Vitalícia. Aprendizado vitalício. Grava isso. Eu quero dizer do fundo do meu coração que aqui eu estou tentando te passar o máximo de informações importantes e valiosas aqui nessas aulas gratuitas. E por mais que eu me esforce, é impossível te ensinar tudo o que é necessário por aqui em 3 aulas, 3 dias, né? Porque aqui é impossível acompanhar a quantidade de pessoas inscritas. Eu não teria toda a estrutura de ensino necessária para isso, tá? Mas eu me esforço, eu dou o meu melhor e eu espero que você esteja gostando. E se você está gostando, já coloca nos comentários, porque eu amo receber carinho de vocês, tá? Na próxima aula, nós vamos ver na prática, seguindo o nosso cronograma de crescimento, de escala de degrau, nós vamos subir mais um degrauzinho. E você vai ver na prática esses 3 pilares aqui, tá? Sendo aplicados no cabelo da modelo real. Aqui, nessa estrutura que você tá vendo aqui, ó. Nessa cadeira, naquele lavatório real, tá? Como é o resultado de uma mecha de verdade, uma mecha perfeita, montada em tão pouco tempo e ainda sem repasse, sem reaplicação, sem esfumar e sem tonalizar. Você vai mostrar aqui, Débora? Será? Calma. Eu separei o melhor conteúdo para vocês e eu vou trazer ele aqui amanhã. Tá? Você vai ver com seus próprios olhos a mágica da mecha turbo acontecendo em um cabelo real. Sim, sim, mulher, vai ver sim, tá? E agora é aquela hora especial que você me conta o que você aprendeu. O que te marcou nessa aula? O que marcou essa aula para você? Qual foi aquele aprendizado que você sabe que vai fazer a diferença se você aplicar já na sua próxima mecha? Que nunca ninguém te contou. Nossa, Débora do céu, não acredito nisso. Isso aí mudou meu resultado. E como que eu tenho 10 anos de cabeleireiro e nunca ninguém me falou isso? Me conta aqui nos comentários qual foi. Eu vou ler todos, um por um. E agora, eu quero finalizar essa aula de uma forma muito especial, com os trabalhos de alguns dos meus alunos. Meus queridos, meus maravilhosos, meus maravigoldes, que eu amo muito, 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 sou a maior fã deles, adoro receber os resultados deles e muitos eu guardo. E agora eu quero compartilhar com vocês, para que você se inspire, porque se eles conseguiram, você também consegue. Enquanto você estiver vendo as fotos, tenha em mente que se eles podem, você também pode. São pessoas como você, só que em um método certo, um passo a passo, apenas isso. Eles são profissionais já reconhecidos, já realizados, porque eles já são especialistas em mechas. E a próxima vai ser você. A gente se vê amanhã na nossa aula prática, hein? Um beijo e até amanhã. Extremamente realizada, quero chegar muito mais longe ainda, né? Mas eu sei que eu estou no caminho certo. Eu estou muito feliz com o método e se eu conseguir, você também vai conseguir. E aí, depois de aplicar o método, percebi que me sobrava mais tempo. Eu fico muito feliz quando eu pego minha agenda e vejo que eu consigo dosar o tempo e eu trabalho menos e tenho um retorno muito maior do que quando eu trabalhava muito mais, né? E aí comecei a aplicar em janeiro e daí já comecei janeiro, fevereiro em diante, como se eu tivesse achado ali a galinha dos ovos de ouro. Que aí eu comecei
finalizar os cabelos e não via manchas. Finalizava os cabelos, ele tinha um desenho. Aí foi onde eu pensei, uau, era disso que eu tava falando, porque eu tinha feito vários cursos, né? Mas esse foi o que facilitou a vida, agregou na vida e superou as expectativas do que eu realmente estava precisando. Rápido e retorno bom. Algo rápido, fácil, um retorno bom. Era disso que eu estava precisando. Vou deixar as fotos falarem por si. Pega as fotos para vocês.